Eu sou Paulo Biak, eu fui convidado, Andrezito, fomos convidados, tá, pela Japan House a conhecer aqui a mais nova exposição, lindíssima, eu já vi, né, Andrezito, porque a gente já fez parte aqui de uma experiência, uma oficina com um mestre carpinteiro japonês, o Kubo-san, eu chamei ele de Kubo-san. Sabe o que é San, André? Eu não sei direito, mas o nome dele é Kubo, daí tem o San, daí a gente tem que descobrir. E eu vou mostrar porque tem muita coisa que tem a ver com a gente, Andrezito, aqui. Tem encaixe de madeira, tem um negócio, Andrezito, já vai passando umas imagens aí, Andrezito. Tem, assim, um lance que transforma a madeira com plana, sem lixar a madeira. Parece que você tá tocando vidro, mármore, é um negócio incrível. Mas eu vou falar do San, Andrezito, eu quero falar do San. San é quando você tem respeito à pessoa, então você fala Andrezito San, Paulo Biak San. Paulo Biak, não, acho que é Paulo San. E a gente vai mostrar. Agora é a cultura japonesa, Andrezito, não pode berrar muito. Andrezito, mas só pra gente passar o serviço direito aqui, a gente vai falar e vai mostrar aqui essa exposição que é Imbuídos das Forças das Florestas do Japão e vai falar sobre madeiras aqui, os mestres da carpintaria japonesa e a curadoria do Marcelo Nishiyama. A gente entrevistou o Marcelo, tá, Andrezito? Entrevistou. Agora, shoppingzinho, vamos fazer os achadinhos aqui na Japan House. Achadinhos, joga lá no começo do vídeo, Andrezito, para fazer o gancho, para eles ficarem até o final, porque eu vou fazer os achadinhos da Japan House, lojinha da Japan House. E uma outra curiosidade minha sobre toda essa cultura é sobre a arquitetura contemporânea no Japão. Como é utilizado todo esse conhecimento aqui, né, milenar dos japoneses na arquitetura contemporânea? Os arquitetos, eles usam os próprios carpinteiros, hoje tem esses carpinteiros especializados para construção mesmo, eles chamam esses caras, ou isso é só usado como conceito, talvez? Vamos ver o que o Marcelo respondeu. Marcelo, tudo bem? Prazer. Eu queria saber se na arquitetura contemporânea japonesa os arquitetos utilizam essas técnicas tradicionais ou se até mesmo eles convocam e convidam esses carpinteiros tradicionais para suas obras. いえ、そんなことはありません。むしろ積極的にスペシャリストを呼んで、そして自分の建築の中で一部分だけをやってもらおうという傾向はとても強くあります。それは大工さんだけではなくて、例えば左官職人、壁を塗る職人であったり、屋根を作るかやぶく職人、そういった人たちにこれまでには全くなかったデザインを新しく伝統の技で作るという傾向はとても最近多くあると思います。 Olha que interessante aqui, Andrezito, aproxima aqui, ó. Aqui é um corte, né? É como se fosse a anatomia de uma das planas, né? É aquela plana lá cortada no meio aqui, ó. Você consegue entender como que eles fazem a fiação da lâmina nesse ponto aqui, né? É cortadinho e tal. A fiação é outra... Aqui a gente não viu a fiação, mas é outra arte aí dos japoneses. Olha que legal isso aqui. Isso aqui, vamos chamar assim, é o pau a pique japonês. Vocês conhecem o que é de pau a pique? Casa de pau a pique aqui no Brasil é uma estrutura que você constrói ali, né? Com madeira, né? E coloca barro e fecha as paredes. Só que aqui a precisão é tão bizarra e interessante. Bizarra que eu digo do ponto de vista curioso e interessante. Ela tem 42 milímetros, né? Então você tem 4,2 centímetros que você pode construir essa parede, né? Então é extremamente fina, né? Você faz de bambu a estrutura e depois você vem com essa massa aplicada aqui. Porque os pilares, eles têm em torno de 82 milímetros. Então é madeira, é natureza, mas é tudo preciso. E essas paredes que eu estava falando lá tem a ver com essa montagem aqui, que é uma casa de chá que está montada do jeito original, que é montada lá no Japão. Só que aqui a gente está vendo a casa sem acabamento. O acabamento dessas paredes seriam iguais àquelas lá, né? Que você tem aquela massa aplicada, aqui está sem acabamento. Então você vem aplicando a massa aqui, né? E fechando todas as paredes. Então essa é a construção. Você vê que não tem um parafuso mesmo. É tudo, Andrezito, é tudo encaixe, tudo amarradinho, maravilhoso. E um detalhe incrível que eu queria usar lá na Casa Cabritos, e que eu não vou usar na Casa Cabritos, mas vou usar agora sim na cabana. Vamos fazer uma cabana, Andrezito. É esse lance aqui da pedra, com a chegada do pilar na pedra, que é uma espécie de uma fundação. E um dos grandes lances aqui da exposição da Japan House é essa curadoria do Marcelo, das ferramentas de carpintaria japonesa. Então, eles trouxeram aqui, acho que cerca de 80 peças, né, que ela falou, Andrezito. Mas tem ali outras ferramentas que você pode buscar com os QR Codes ali para você conhecer todas as ferramentas usadas e tal. Mas aqui tem uma série muito legal, né? Tem as planas aqui, ó, que são as planas japonesas, que são, assim, um espetáculo, né? Pra quem gosta de madeira, pra quem gosta de trabalho à mão. É genial lá o que o Kubo-san nos mostrou, né, Andrezito, ali. Eu fiz ali o exercício de tirar essas lascas, que são essas lascas aqui, Andrezito. Vem cá. Não, e olha a montagem da exposição, que legal. Eles colocaram aqui, ó, as madeiras, né? Cada torinha dessa aqui é um tipo de madeira, né? E colocaram aqui, ó, o que é
essa lasca que sobra depois que você passa a plaina japonesa. Então você tem aqui, ó, o cedro japonês, ó. Então você tem as lascas do cedro japonês aqui dentro. Você consegue, ó, sentir o aroma do cedro, que solta super forte. O cipreste japonês, esse aqui é o hinoki, que eles usam muito para fazer as estruturas. É um dos mais representativos da arquitetura do Japão, é o que eles fazem as estruturas dos templos. Então tem aqui exemplos, né, das lascas que eles tiraram com as plainas para você ir vendo, ó, o pinheiro, esse iba, a cicuta japonesa, a castanha. E aqui, ó, você consegue sentir, Andrezito, um pouco de como é o resultado. Na verdade aqui não, mas lá a gente sentiu, Andrezito. Parece mármore. É uma loucura. Acho que aqui, Andrezito, ó, dá para perceber essa questão da transparência da lâmina que você tira, né? Olha aqui, e eu descobri aqui, é muito curioso, tem campeonato lá no Japão dessa retirada dessas lascas com a plaina japonesa. Você tem essa plaina aqui grandona, ó, que é essa larga, para você tirar essa faixa aqui, ó, de lasca, e você tem essa pequenininha para você tirar essa menorzinha aqui, ó. Então, tem dois tipos de campeonato lá. A lasca mais fina, que assim é 0,002 microns, se eu não me engano, é tipo o recorde mundial de espessura, e a lasca mais larga, que é feita com essa plaina aqui, que também tem esse campeonato. Quem é o carpinteiro japonês que tira a lasca mais larga? Pô, legal pra caramba, campeonatinho que eu queria assistir. Será que tem no YouTube, Andrezito? Vamos pôr aí, ó. Será que tem? Ó, se tiver, coloca aí, ó. E eu estava estudando isso porque eu queria realmente fazer talvez a estrutura da cabana assentada nas pedras lá em São Francisco Xavier. E daí eu tinha uma dúvida que era essa. Mas é só o tronco que chega na pedra e você faz o desenho e ela encaixa? Descobri aqui que não, com o curador Marcelo. Tem um recorte na pedra ali, Andrezito. Desce aqui para você ver como tem ainda um desenho na madeira que encaixa exatamente como um Lego ali embaixo, André. Conseguiu mostrar aqui, ó? Mostra por baixo. Tem um Lego ali que encaixa exatamente no buraquinho. E os japoneses são muito sagazes nessa questão da construção. Tem um lance das madeiras japonesas que acontecem na escolha da madeira, né? Então você tem esse troncão aqui e elas são escolhidas geralmente em uma única montanha para construir o templo daquele espaço. É muito inteligente isso, né? Porque você usa e não mistura madeiras de outras regiões. Aí você acaba escolhendo as árvores mais altas, aquelas que estão no alto da montanha para fazer as estruturas dos templos, e as que estão mais nos vales, mais baixos e que crescem mais rápido, você usa na horizontal para fazer acabamentos e tal. Então, um pensamento lógico, óbvio, japonês, né, que a gente já conhece, todo pensamento é racional, essencial e perfeito para esse tipo de construção. Não é à toa que eles são o que são. Olha que interessante aqui, ó, de lado, ó. Você vê que é um encaixe preciso, né? Na pedra. Ali também dá pra ver, né, André? Veja ali, ó. Na verdade, é um trabalho completamente artesanal, né? Artesão, porque cada pedra tem seu desenho. Então, a chegada da madeira, ela tem que estar totalmente ajustada ali, né? Pra você chegar preciso nessa pedra e assentar a estrutura da casa. E os japoneses são muito respeitosos em relação aos materiais, né? E com o metal não foi diferente. Eles sempre tiveram uma escassez de minério, né, no Japão. Então, eles sempre foram muito respeitosos com isso. Então, esse trabalho da marcenaria, sem ter muita metalurgia, ou seja, prego, parafuso, também vem um pouco daí. Vamos fazer a carpintaria cheia de encaixe, os parafusos, os pregos de madeira. Então, vem daí também essa cultura japonesa de aproveitar toda a madeira para fazer os encaixes e tal, e não usar muita metalurgia, vamos chamar assim. Ó, aqui a gente tem um exemplo disso, né? Você não tem prego aqui, ó, você tem uns encaixezinhos de madeira, né? Tudo muito encaixado. E aqui, ó, você tem alguns exemplos das partes de ferragens deles, né? Como é muito minimal, né? Muito pequenininho. Isso aqui, ó, é uma das peças bastante empregadas, que é uma espécie de uma cavilha, né? Que você faz todos os encaixes. Então isso é bem interessante e representa muito da cultura japonesa na carpintaria e também na arquitetura, né? Em tudo que a gente vê por aí. Andrezito, última coisa aqui, porque daí eu vou deixar a galera vir aqui conferir ao vivo aqui as paradas. Mas olha que legal o jeito que eles, em vez de desenhar os projetos no papel, ó, os arquitetos, vamos chamar os carpinteiros japoneses, faziam o projeto todo à mão, mas numa prancha de madeira. E quando a gente viu aqui, né, eu e o Andrezito achamos, nossa, isso aí deve ser 1700, deve ser lá no... ou 1400. Não, isso aqui é 1968. Eu fiquei meio curioso. Aí li aqui que é porque a madeira guarda muito mais a informação do que um papel, né, em relação às intempéries, né, molhar o papel, rasgar o papel, a madeira aqui vai conservar o
projeto para sempre. E a direção aqui é da Natasha, é uma pessoa que eu conheço. Natasha Barzaginen, diretora cultural da Japan House, faz um trabalho sensacional, porque aqui tem exposição, tem a loja, tem o café ali, o Aizome, e agora a gente vai fazer um shot. Vocês querem ver umas coisinhas, né, Andrezito? Vamos ver, assim. Tem a biblioteca, que você pode vir aqui, não é de compra e venda, é de compra e venda, não é? Não. Você pode vir aqui consumir os livros aqui ao vivo, você não leva para casa, mas você consome livros de design, arquitetura, tem um monte de coisa. Noguchi, vamos ver aqui, ó, eu tento, Isamu Noguchi, o Andrezito vai me entrevistar. Entrevista aí, Andrezito. Noguchi é um cara especial, viu, gente? Nem sei o cara nem sabe o que tá falando. Eu achei que... é o Noguchi, sim, é o Noguchi que tem aquela mesa Noguchi. Só pode ser ele, um escultor japonês incrível. Eu vou chutar agora que Isamu Noguchi fez a mesa Noguchi. E eu, Andrezito, demos uma boquinha aqui, fizemos uma boquinha boa. Eu tomei um café, olha aqui, André, mostra aqui. Eu tomei um café gelado, latte, o Andrezito tomou um V60, né, Andrezito? E a gente comeu esse doce louco aqui, ó, de matcha. Comemos esses bites aqui, ó, também, bites ou bits, não sei. Bites, blonde com matcha também. Isso aqui é uma loucura. Venham comer só isso aqui, já vale a visita. E aqui, olha lá, ela tá chamando, grava ela ali. Aí aqui a gente tem... olha a biblioteca, né? Tudo divididinha, certinha. Tem uma área só de design maravilhosa. Aí você pode aqui, ó. Os livros não estão à venda, são só para consulta. Mas você fica livre para consultar, tomar um cafezinho, ó. Tá parecendo um publi, né, desse vídeo, mas não é, tá? É porque eu fiquei encantado. Ó, tudo, design. Aqui, cadê o design, André? A design e arquitetura, gostei muito, deve ter decoração. Tem aqui, inclusive, o livro da vida do Andrezito, aqui não foi a gente que destacou, hein, Andrezito? Haruki Murakami, 1000Q84, é isso, Andrezito? 1000Q84, 1Q84. Fica aí a dica, o que a gente também dá dica de livro? Cara, tudo novinho. Delícia, né? Vir aqui. Tem que ter tempo, né, Andrezito? Tem que ter tempo. Final de semana bomba. Isso aqui, gente. Que dia é hoje, Andrezito? Segunda-feira. Terça? Hoje é terça. Terça-feira. Olha isso aqui. Diz que no final de semana dá 6 mil pessoas, Andrezito. 6 mil pessoas. Passando, não ao mesmo tempo, né? Passando aqui. Mas, ó, já vou deixar o serviço aqui da exposição aqui. Vai ficar de terça a domingo. Sempre fica, né? Terça a domingo. Se eu não me engano, eu vou deixar aqui, Andrezito. Deve deixar escrito aqui pra não me perder. Os horários também. Do lado do metrô Brigadeiro aqui, né, André? Pertinho, Avenida Paulista 52, então venham, porque... E troca, eu descobri que troca as exposições de 3 em 3 meses, é uma loucura. Já tiveram mais de 80 exposições aqui, não, mais de 50 exposições em... não sei mais. Em 8 anos, é isso que eu lembro, tá? Mas é isso, tá? Ó, elas aqui esperando a gente. Elas estão esperando, tá? Vão ter que esperar, André. Vão ter que esperar, a gente tá fazendo vídeo, fiquem fofocando aí enquanto a gente faz. Olha aqui o shopping. Andrezito, dá a volta aí. Aqui, ó, sempre rola o seguinte. Então aqui a gente tem a loja montada, que fica permanente. Mas aqui, ó, por exemplo, são produtos aqui à venda que tem a ver com a exposição que está em cartaz, vamos chamar assim. Então aqui tem produtinhos que foram montados agora, que vão ficar aqui só por tempo limitado, que tem tudo a ver com a exposição. André, olha isso. Uma planinha apontador, que você é como se você fizesse, ó, e daí vai sair a casquinha do lápis ali e vai ficar como se fosse o apontador. Aí tem aqui, ó, as serras, ó, tudo bonitinho pra você, as lasquinhas aqui, o lápis, ó, é que tem a ver com o museu, né, que é o museu é o seguinte. Por exemplo, o mestre lá, o Kubo-san, nosso amigo Kubo-san, ele veio desse museu aqui, ó, que é o Takenaka Carpentry Tools Museum. Então, pô, legal isso aí, deve ter umas coisas aí para pesquisar. É só de ferramentas de carpintaria. O meu inglês aqui muito bom, eu percebi que é isso. Ferramentas de carpintaria, museu. Tá, Takenaka. Ó, e o lance são peças assinadas mesmo, ó, design autoral aqui de joias, ó, maravilhosa, Masako Ban. Tem muita coisa. Olha aquela sandalinha típica. É típica? Será ou é contemporânea, Andrezito? Por favor, não tocar. Please do not touch. Mas, ó, é meio contemporâneo, achei contemporâneo. Ó, venham ver aqui fora. Oi. Será que não pode mais ir? Tem que apertar o botão. Ah, aperta aqui. Tem problemas com tecnologia. Ó, espacinho gostoso. Aqui que a gente tomou nosso cafezinho, né, Andrezito? Mostra cortando o bolinho de matcha ali, ó. Gente, eu acho que é isso. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Paulo Visita, né, Andrezito? Acho que esse pode se enquadrar como Paulo Visita número 5 aí. O que vocês acharam? Tem a ver comigo, tem a ver com a gente, tem a ver com o canal, tem a ver com o Andrezito, tem a ver com vocês. Então até a próxima. Escreva, vocês gostam desse tipo de visita? Onde eu posso ir? Escreva aqui embaixo, nos comentários. Até a próxima. Beijo.